Nem todo mundo herda os acertos das gerações anteriores. Às vezes você foi uma pessoa abençoada e não sabe disso. Você cresceu num lar que tinha uma relativa estabilidade, que tinha uma cooperação entre suas figuras parentais, e aí você guarda inclusive memórias positivas desse passado. E eventualmente isso deixou em você alguma herança imaterial, seja de autorregulação ou de um saber agir que você nem percebe de onde veio, que você se portava, sentia e agia antes e você faz exatamente da mesma forma hoje e tem sido de maneira acertada. Diferente dos bens que se herda quando as pessoas morrem na família, a herança imaterial é meio invisível, mas isso não quer dizer que ela não exista. Mais importante é a gente saber que isso não é a regra. E se você faz parte do grupo de pessoas que teve que se reinventar, que as suas formas de ser e estar do passado elas eram meio de sobrevivência e hoje elas não estão funcionando muito bem, e isso eventualmente faz você se sentir perdido ou se sentir que está precisando se realfabetizar na vida adulta, veja, nem você está sozinho, nem isso é um problema sem solução. Sou Jorge Verlindo e este é Ler o Mundo, Crescer e Viver Melhor pela Leitura. Vou começar hoje compartilhando com você um fato sobre mim para ilustrar o assunto que eu trouxe. Demorou muito para eu olhar para os fatos da vida de maneira positiva. Eu tive, pessoalmente, que me reinventar traços pessoais, porque eu não aprendi no início da minha vida a ver as coisas de uma maneira mais positiva, benéfica, sentir emoção positiva. E aí você imagina que impacto que isso tem se, maior parte do tempo, nós somos um cérebro percebendo o mundo. Então, as nossas percepções estão todas no cérebro. E imagina que esse cérebro tem 90%, 95% de emoções negativas. Como é que é a neuroquímica lá dentro? Só que isso não é um caso isolado. Tem muitas conversas na internet, no âmbito da psicologia, sobre essa transmissão de cultura. Tem até uma anedota, né? Não é um experimento, mas é uma anedota, de uns macacos que estavam dentro de uma gaiola. E aí vai se treinando o macaco via reforço negativo, que ele não pode subir uma escada, porque se ele subir a escada ou ele apanha ou ele leva um jato de água fria. E aí vão se trocando esses macacos dentro da gaiola. Então toda vez tem um macaco novo e ele vai tentar subir a escada e ele vai ou apanhar ou levar um jato de água fria, a um ponto em que os próprios macacos começam a punir os outros macacos que tentam subir a escada. E chega-se a um ponto, finalmente, onde ninguém mais sobe a escada e ninguém sabe por quê. Essa é uma anedota, né, mas ela ilustra de uma maneira muito clara a aquisição de traços por cultura. Né? Você está perto de pessoas e você vai começando a adquirir os traços dessas pessoas. Daí, se esses traços forem positivos, se eles forem ensinar, por exemplo, persistência, capacidade de convívio, capacidade de mediação, tolerância, ótimo, não é verdade? Mas e se esses traços forem deletérios? Se for, por exemplo, no meu caso, um pessimismo que ele é avassalador e às vezes até contagiante, ou então um vício em fofoca, ou uma dificuldade da pessoa se revelar vulnerável para os outros, ou até uma propensão a pessoa se irritar e se tornar agressiva. Você não vai querer viver uma vida hospedando esse tipo de traço dentro de você, que acaba fazendo mal para você e para os outros. E aí você me pergunta assim, e agora? Pois é, o fato é que isso pode gerar na gente, quando a gente começa a desconfiar que é isso que está acontecendo, isso pode gerar um tipo de confusão moral, emocional, do tipo assim, porra, isso sou eu ou eu aprendi? Eu consigo me libertar disso? Eu consigo reinventar isso ou não? Tem jeito de mudar isso? E aí, por exemplo, se você estiver entrando em dúvida e se perguntando esse tipo de coisa, eu vou trazer alguns indicadores aqui para te mostrar um pouco do que eu estou falando. Por exemplo, desencontros quando você sai do seu grupo de origem. Suponha que dentro da sua tribo interna lá familiar, o normal seja as pessoas fazerem deboche umas com as outras, agredirem umas com as outras, etc. Quando você sair daí, você vai ver as pessoas estranhando isso em você, porque isso não é natural nos outros lugares onde você vai. E isso pode gerar algum tipo de exílio. Quer dizer o quê? As pessoas vão se afastando de você porque elas não querem lidar com o tipo de emoção negativa que você está gerando. O que vai, como consequência, proporcionar para você e para as pessoas em volta algum tipo de ansiedade, porque vai ter aquele impasse social relacional acontecendo ali. O que, por exemplo, se você for uma pessoa mais sensível, pode incorrer em falta de fé, falta de esperança, e você começar a se auto-julgar e se auto-culpar por algo que você nem sabe que estava aí pendurado em você. E aí, quando eu te falo que uma pessoa que nasce num ambiente mais seguro, mais sadio, ela nem pensa nessas dinâmicas, eu não estou romantizando isso, tá? Não estou dizendo assim, nossa, como deu tudo certo, a pessoa só tira 10, só gabarita na vida e tal. Não é isso que eu estou dizendo. Mas existem vários estudos que mostram que afeto seguro gera um tipo de comportamento, afeto desorganizado gera outro tipo de comportamento. Se você for procurar aí teoria, né, do apego na internet, você vai entender um pouco mais disso que eu estou falando, que é só a ponta do iceberg.
Mas o ponto é que essa vivência mais estruturada dentro de casa, num lugar onde a criança pode confiar, onde ela vai ser ouvida, ela vai ser protegida, ela vai estar conectada, ela vai gerar mais autoconfiança, ela vai gerar menos pensamentos intrusivos, e isso são vantagens na vida. Eu já falei aqui num outro episódio uma vez, estava até lendo um livro do Gessé, sobre capacidade de concentração e raciocínio prospectivo, que são duas características que as classes com mais recursos no Brasil têm. Imagina que essas pessoas cresceram no lar com recursos e aí elas conseguem lutar pelo que elas querem e se concentrar. E as que não têm esses recursos, elas não conseguem. Isso aí é facilmente modulável, não só para recursos financeiros, mas para questões emocionais. O que eu quero dizer com isso? Às vezes a pessoa cresceu num lar com muito dinheiro, mas ela foi maltratada, ela foi humilhada, ela foi exilada em tais formas que ela não consegue cultivar relacionamentos saudáveis. Pode ser o seu caso, pode ser o caso de alguém que você conhece. E, ao mesmo tempo, você tem pessoas, inclusive pessoas conhecidas, que elas cresceram com certa penúria, certa dificuldade financeira, mas elas são muito gratas à família dela, porque ensinou ela a ter persistência, porque ensinou ela a ter autoconfiança, ensinou ela a acreditar em si mesma e tal. O que isso quer dizer? Que nesses lares houve uma herança imaterial, né? Essas pessoas herdaram esse tipo de comportamento virtuoso, esse tipo de harmonia que estava lá acontecendo no lar e elas foram carregando para a vida, né? E a nossa discussão hoje aqui é toda sobre você se investigar, se você ou pessoas à sua volta tiveram um tipo ou outro de herança imaterial. Às vezes você teve uma herança imaterial mais benéfica, você está aí bem, você está bem centrado na sua vida, às vezes não, e aí vale a pena a gente estender essa discussão por aqui. E aí eu vou trazer esse ponto aqui para você, que é o seguinte: se você não nasceu num lar com essa herança imaterial mais benéfica, o que eu quero dizer é que nós não somos imunes à influência, então vai herdar alguma coisa, né? Benefícios ou danos, né? Se você nasceu num lar mais inseguro, que você precisou sobreviver mais, você vai acabar precisando inventar a sua herança imaterial aí. Ou seja, as influências, os valores, os pilares de relacionamento, de vida, de visão de mundo que vão reger a sua vida. É mais ou menos como você fundar uma experiência interna familiar, né? Já falei um pouco de sistema familiar interno aqui, porque toca um pouco nesse assunto, né? Já falei de outros pontos que eu vou trazer hoje, mas você vai ter que acabar fabricando um pouco de segurança, você vai precisar fabricar amor próprio, você vai precisar fabricar tolerância à incerteza, à autorregulação, que são todas coisas que elas são mais fáceis mesmo de você consolidar na sua cabeça quando você é criança e você está num ambiente que te acolhe e te protege, mas elas não são impossíveis de você construir quando você já é adulto e você está consciente que você precisa adquirir esse tipo de habilidade. O que eu quero dizer simples é que dá trabalho, mas é possível. Hoje eu não estou trazendo leituras específicas, porque eu acho particularmente que para esse assunto todas as leituras do meu canal elas servem, tá? Eu estou apenas dando foco no assunto específico. Mas eu vou trazer a minha experiência pessoal. Por quê? Só para te dar dois exemplos aí, para além, né, do meu pessimismo, que eu já estou muito mais tratado nesse aspecto, eu consegui resolver uma hérnia, que eu tinha uma hérnia de disco horrível, não conseguia andar. Quem me conheceu no passado sabe disso, tinha uma dificuldade enorme de pegar peso, me virar, fazer movimentos que qualquer ser humano normal consegue. E eu consegui resolver uma ansiedade generalizada também, partindo dessa premissa. Eu até acredito que essas duas coisas aí estavam relacionadas. Mas eu estou trazendo essas questões não para falar de mim, para caralho, tá? Não é para fazer isso sobre mim, mas eu estou trazendo para te dizer o seguinte: é possível. Tem gente que passa o resto da vida com hérnia. Eu não estou dizendo que toda hérnia tem cura, nem estou dizendo que todo TAG tem cura, mas estou dizendo que se você tiver algum tipo de dificuldade que ela vem do seu passado, né? A natureza dessa dificuldade está lá no passado, tem jeito. E aqui eu vou começar falando dos sinais. Por quê? Às vezes você está tão embebido na cultura de onde você veio que você não percebe, você não consegue ver claramente que você tem hábitos, cacoetes, comportamentos que eles não são seus, eles foram herdados e podem estar fazendo mal aí para você, né? Suponha que você não aprendeu a confiar nos outros e aí você acaba destruindo várias relações por falta de confiança nos outros. Ou que você aprendeu desde cedo que a vida é uma competição e que o certo é você passar por cima dos outros. Você vai acabar passando por cima dos outros e conseguindo ganhar A ou B, mas você vai estar trabalhando numa frequência muito difícil de vida, porque você vai gerar uma competição predatória em cima de você, você vai ter que lidar, né, com o registro emocional de estar fazendo mal para os outros. Ou então suponha que você aprendeu a fofocar, falar mal dos outros, ou não cumpriu o que promete. Você entende? Esses temas, eles vão, ao longo da sua vida, recorrer.
né? Se você começar a ver um tema recorrente na sua vida, é muito provável que ele esteja relacionado com uma ferida de infância, com um tipo de sobrevivência que você precisou desenvolver aí no passado. É o que o pessoal da psicanálise, da psicologia chama de, né, compulsão à repetição, mas às vezes não é. Você não está vendo isso, você não tem às vezes letramento psicológico, psicanalítico, você está só vendo que várias vezes esse tema se repete na sua vida, gerando exatamente o mesmo resultado. Beleza, reconhecer os sinais é uma coisa, né? E reconhecer os recursos que você pode empregar é outra. Vamos supor que alguns desses que eu falei serviram aí, né, a carapuça, ou que você conseguiu imaginar os seus próprios, tá? Vamos falar agora de algumas ideias possíveis de comportamentos, de atitudes que podem começar a te ajudar. Por que eu digo começar a te ajudar? Porque você acaba encontrando no caminho, se você se propõe a se reinventar aí nesse aspecto, você acaba encontrando no caminho os seus mecanismos e os tipos de habilidades e atitudes que você quer desenvolver que vão te fazer bem. Mas algumas elas são meio universalizáveis. Vou te dar um exemplo. Autorregulação emocional, né? Se qualquer coisa te tira do sério, provavelmente você esteve num ambiente onde qualquer coisa podia significar uma catástrofe. E aí você sai do sério muito rápido para tentar restabelecer algum tipo de equilíbrio na força. Outro tipo é saber os próprios gatilhos. Às vezes a gente não sabe, mas tem temas que geram medo, angústia, sentimento de fuga na gente e a gente não percebe. E as pessoas em volta até percebem, né? Por isso que é importante a gente estar com a nossa escuta ativa e atenta aí para poder mapear essas coisas. Um outro ponto, por exemplo, são os entendimentos de dinâmica de poder. Por quê? Às vezes, as pessoas crescem em lares que elas testemunham submissão a poder, porque tem alguém muito autoritário lá, ou elas aprendem que se elas não submeterem os outros, a vida delas vai acabar. É questão de vida ou morte. E elas acabam desenvolvendo todo um vocabulário de domínio sobre os outros, né, de dinâmicas de poder, às vezes até meio subreptícias, mas que vão reger a vida dela inteira. E isso vai acabar não fazendo bem. Mas o ponto aqui é, se você consegue identificar que a sua vida está muito conectada com o poder, ou você tem uns gatilhos X, Y, Z, ou você tem uma irritabilidade, muita flor da pele e tal, você já começa a saber para que lado você tem que desenvolver as suas habilidades, né? Um outro ponto também que ele é meio universalizável é o sentimento de pertença. Geralmente, quem precisou sobreviver muito sente que não pertence a lugar nenhum. Então, se você sente isso, não se sinta condenado pela vida, não se sinta exilado pela vida. Isso é uma coisa que tem reversão. A gente encontra o nosso lar, o nosso nicho, o nosso ninho, onde a gente pode se comunicar, se conectar com as pessoas. Só que a gente precisa entender que isso é possível, a gente precisa entender qual é a nossa responsabilidade nessa conexão. Porque, do contrário, o que você vai acabar fazendo é destruindo as suas relações e depois culpando o destino por isso. E aí, identificado esses dois pontos que eu trouxe, um outro ponto interessante é você agir sobre o problema, né? Eu gosto muito do raciocínio do Kabat-Zinn, que eu trouxe no episódio sobre atenção plena, que ele diz o seguinte, que tudo é prática. Então, se você está praticando muito um traço danoso, às vezes por anos, às vezes por décadas, porque foi esse que você aprendeu lá no início, você vai ficar bom nisso, vai ficar bom numa atitude destrutiva, vai ficar muito hábil nela. E uma coisa que é importante aqui é você ter paciência com a sua prática. Assim como você não vai aprender violão amanhã, você não vai aprender alemão amanhã, você não vai aprender a ser caridoso amanhã, você não vai aprender a ser paciente amanhã. E se você tentar de boa vontade de você errar, tá tudo bem. Uma hora você vai conseguir. O importante é a persistência e você saber ter limites, você evitar, porque às vezes, né, essa herança imaterial aí, quando ela é muito deletéria, ela vai destruindo coisas num ponto que você perde a fé em você mesmo. Vamos supor que você é uma pessoa que explode, né? Todo mundo conhece alguém que explode. Essa pessoa veio de um lar onde se explodia de alguma forma, como manifestação de necessidade. E aí vamos supor que essa pessoa está tentando melhorar, mas ela vai lá e explode e acaba com o relacionamento dela. A chance dela se culpar é muito alta. É importante se responsabilizar, tá? Não estou dizendo que é desresponsabilização, coisa completamente diferente. Mas estou falando que a culpa ela atrasa o jogo, entendeu? Porque se você entender que você está precisando mudar e que você quer mudar, você começa a colocar mais generosidade no ato, na prática. E a generosidade é muito eficiente. Generosidade, gratidão, amor, essas coisas elas são muito eficientes, não é papo esotérico. E aí, como você sabe, eu vou falar de literatura e terapia aqui, como eu sempre falo, em filosofia e por aí vai. Primeiro ponto que eu vou falar aqui é terapia. Por que terapia? Porque lá você vai ter um olhar de fora especializado, bom terapeuta, tá? Muito importante porque às vezes a gente cai em qualquer terapeuta. Eu, particularmente, sou suspeitoso de qualquer terapeuta, tem que ser bom terapeuta. Mas ele vai te ajudar a elaborar os seus problemas, ele vai te ajudar a achar os seus pontos cegos, ele vai te desafiar, ele ou ela, tá incluso aí na minha conversa.
ele vai te propor exercícios de alternativas para esses comportamentos. E isso aí vai abrir a sua cabeça e vai te dar a chance de exercitar. É como se fosse um personal trainer, só que ele não é do músculo físico, ele é do músculo emocional, ele é da sua habilidade emocional. Ela é treinável, né? A gente se beneficia do treino com relação a isso também. E aqui eu caio na leitura. Falei de terapia, vou falar um pouco de leitura, como eu sempre falo, né? Por quê? Porque a leitura ela é um excelente mecanismo de desenvolvimento de parâmetros. Por exemplo, os gregos têm muito a oferecer para a gente do ponto de vista de virtudes, de harmonia, de qualidades do ser humano, do espírito, etc, etc. Aristóteles, já falei aqui no meu primeiro episódio, Platão, quando eu falei de República, mas as outras coisas dele, o Banquete também é muito bom. Mas também os estoicos. Eu não trago muitos estoicos aqui, porque tem muito estoico, tem muito conteúdo de estoico no YouTube, na internet. Eu acho que não precisa ficar trazendo, você pode pesquisar aí sobre os estoicos, mas eles vão te trazer muitas referências de paciência, temperança, perseverança, autorregulação, e dentre outros, né? Por exemplo, Sêneca, Epicuro, Marco Aurélio, todos esses valem a pena, né? Apesar de ter gente que critica, que é modinha e tal, os caras não são modinhos, eles estavam aí desde sempre, entendeu? Eles podem estar sendo mal interpretados, a embalagem pode estar ruim hoje, mas o conteúdo é espetacular e sempre foi. E aí eu caio num outro assunto que é a ficção, que a ficção é muito útil, primeiro, porque ela é maravilhosa, ela é um mecanismo de conexão emocional, né, e de abstração emocional também. E os personagens acabam sempre nos servindo de espelho, porque os traços deles vão reverberar na gente. Às vezes nós somos um personagem daquele e não sabemos, entendeu? E às vezes é bom que a gente não saiba, para dar tempo de você assimilar essas informações sem se defender. Né, a ficção tem essa mágica aí, adoro ficção, né, eu escrevo, vocês sabem disso, e eu acho que vale muito a pena investir em ficção, inclusive para se reinventar. E por fim, eu acho que é muito importante colocar um peso maior nas relações, né? Beleza, leitura é incrível, filosofia, psicologia, ficção, maravilhoso. Mas nós somos, antes de tudo, criaturas relacionais. E o nosso ímpeto de relacionar, ele é muito forte. Nós queremos ser vistos, amados, queridos, pertencer, etc. Ter vínculo, né? E isso vai incorrer numa série de dinâmicas. Nós temos oportunidades diárias de treinar a nossa capacidade de se relacionar. E nós somos desafiados, inclusive, nas nossas incapacidades de nos relacionarmos. Elas vão revelar, às vezes, a nossa falta de paciência, às vezes, a nossa inconfiabilidade, né? Às vezes, a nossa explosão desnecessária ou a nossa chantagem, qualquer coisa que esteja vivendo aí dentro de você, porque nós somos assim, nós somos perfectíveis, nós não somos perfeitos e somos, maior parte do tempo, imperfeitos, né? Mas, durante a relação, você vai reconhecer necessidades suas, né, necessidade do outro, que você inclusive precisa atender, né, é uma troca, né, você não precisa atender todas, mas é importante você ter sensibilidade com relação ao outro, é uma outra herança imaterial. Existem lares onde as pessoas crescem insensíveis em relação ao outro, então se você for desse caso, mas você quer mudar, a relação é uma via para isso, né? É importante você saber conduzir isso de uma maneira não drástica, para que cada tentativa sua não destrua um dos seus relacionamentos, mas ao mesmo tempo entender que o relacionamento é a via por onde essa mudança, essa transformação acaba acontecendo. E por fim, para fechar, eu acho muito interessante a gente cultivar a nossa introspecção. Por quê? Nós estamos num mundo que não nos permite parar um pouco e pensar sobre nós mesmos, sobre a forma como a gente pensa, a forma como a gente sente. A gente raramente se concede essa oportunidade nobre, única e preciosa, mesmo tendo tempo. Ah, mas não tenho tempo nunca. Pô, tem. 5, 10 minutos, todo mundo tem. Entendeu? Antes de dormir, assim que acordar, né? Tem scroll, a gente está desperdiçando aqui no scroll muito tempo, entendeu? E a capacidade de introspecção, ela vai te permitir ver onde é que você está, que lugar você quer chegar, o que está faltando, como é que você machuca o outro, como é que o outro te machuca, como é que você pode transformar isso, e aí você, enfim, começar a olhar para o tipo de herança que você quer construir. E uma das belezas disso é que você vai acabar passando isso para outras pessoas. Se você for ter filho, ou não tendo, para os seus amigos, para as pessoas em volta, você acaba deixando um legado de coisas boas. E isso vai acabar fazendo bem para você e para as pessoas à sua volta. E você, o que você acha desse assunto? Ele parece com algo que você já viveu ou está vivendo? Ou você conhece pessoas que sofrem dessa herança imaterial? Me conta aqui nos comentários. E se por acaso você curtiu esse assunto, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal, ou mandar para alguém que você acha que vai se beneficiar dessa conversa. Esses pequenos gestos me ajudam muito a continuar trazendo o melhor das minhas conversas e perspectivas para você. Muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo.